Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito sempre no início do vídeo para dar a sugestão para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é um tema que eu costumo abordar no meu trabalho, no sentido geral, mas também nesta obra Filosofia da Ignorância, da editora Michelis, que eu publiquei no Brasil. Um ensaio sobre a ignorância, consciência e a felicidade. E o tema que eu escolhi para hoje é um dos capítulos desta obra, que está na página 77, que é a lógica, porque eu acho que é muito importante nós refletirmos acerca da lógica. Porque eu vejo com muita frequência as pessoas, já desde, ainda não estudava filosofia diretamente, apesar de ser uma pessoa que sempre gostou de ler, mas eu não estudava filosofia diretamente, muito menos lógica. Eu reparo ao longo da minha vida que muitas vezes as pessoas fazem juízos lógicos. Dizem que algo não tem sentido, que não tem lógica, que é um absurdo. E vai-se a ver muitas vezes as pessoas não sabem nada acerca do assunto. Então, para isso, e depois eu vou explorar um bocado mais este tema, eu vou ler uma parte do capítulo desta obra, Filosofia da Ignorância. Vou ler uma parte do capítulo em que eu falo acerca da lógica e ignorância. Passo então a ler. Digo em minha outra obra, Individuologia, que facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se-á ainda não ter compreendido. Ora, uma lógica que se pode ignorar, uma lógica diante da qual poder-se-á ignorar alguns pontos essenciais, pontos que poderiam sustentar a sua logicidade, aquela que se julga não existir. Já repararam na quantidade de vezes em que as pessoas trazem a lógica para a mesa? Já repararam na quantidade de vezes em que as pessoas realizam juízos lógicos? É muito frequente que as pessoas realizem juízos lógicos, julgando que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo, por vezes diante de coisas que desconhecem quase na totalidade. Ora, diante de coisas que ignoram. Portanto, há uma relação entre as formas com que as pessoas se relacionam com a lógica e a ignorância. Há pessoas que passam a vida ignorando os conteúdos relativos a um assunto, mas que também passam a vida realizando juízos lógicos. São capazes de passar a vida julgando que algo não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, sendo um autêntico absurdo. Coisas que, se perguntarmos o que é que sabem verdadeiramente acerca delas, não sabem responder. Como se estivessem mais preocupadas em julgar os assuntos do que em procurar conhecê-los e compreendê-los. Nesse enquadramento, o conhecimento é uma condição de possibilidade da compreensão. As pessoas precisam de aprender a dedicar mais tempo a estudar e investigar os assuntos, a resolver a ignorância que possam ter relativamente aos assuntos, aqueles que querem julgar, realizar juízos lógicos, do que a rotulá-los preconceituosamente. Por causa disso, mas não só, criei os princípios fundamentais da lógica, que consistem na diversidade elementar, na congruência correlativa e na sustentação pela totalidade. Estes são alguns princípios que eu já criei há muito tempo e ainda estava a estudar filosofia, pensando numa teoria da velocidade. Eu falo nestes princípios na obra Ensaio sobre o Individualismo, mas principalmente na obra Individuologia e Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Na obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, da minha autoria, eu desenvolvo mais estes princípios. Portanto, quem quiser estudar estes princípios, ou a minha teoria da logicidade, ou uma lógica aplicada, num sentido muito específico, eu sugiro que leia o que estuda a obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, da minha autoria, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Era o que eu estava a dizer ao início. Eu desde novo, desde muito novo, mas não sou provavelmente velho, eu tenho reparado que as pessoas trazem muita lógica para cima da mesa. Mesmo pessoas que são muita intuição, uma pessoa usa demais a mente, usa demais a lógica, tem de aprender a fluir, a ter intuição. Mesmo essas pessoas no âmbito da filosofia aplicada ou espiritualistas, que muitas vezes valorizam a importância da lógica, trazem a lógica para cima da mesa sem se perceberem. Quando começam a dizer que uma teoria não tem sentido nenhum, ou que tem muita lógica, ou que é um absurdo, quando começam a fazer este tipo de juízos lógicos, direto ou indiretamente, implicitamente ou explicitamente, trazem, consciente ou inconscientemente, trazem a lógica para cima da mesa. Portanto, trazem a importância da lógica, trazem a realidade da lógica, trazem o caminho, o mecanismo, as ferramentas,
eh, o nicho da lógica para cima da mesa. Só que é preciso saber trazer. Não basta uma pessoa realizar juízos lógicos taxativamente e às vezes não saber justificar, não saber explicar. Porque é uma coisa muito forte nós dizermos, dentro deste enquadramento de diálogo racional ou de teorias de argumentação, é uma coisa muito forte dizermos que algo é falacioso ou que algo não tem lógica. Dentro de um debate dialético, um diálogo racional, é uma coisa forte. Convém uma pessoa saber explicar, sustentar, justificar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas, por causa dos seus preconceitos, dos seus apegos e bloqueios intelectuais, muitas vezes consideram que algo não tem lógica, porque às vezes é mais fácil uma pessoa considerar precipitadamente que algo não tem lógica do que admitir a possibilidade desse algo ter lógica e uma pessoa ter de colocar o próprio sistema de crenças em causa. De repente aparece uma nova variável, uma nova teoria, uma nova ideologia e uma pessoa pode ser forçada, mesmo que indiretamente, a colocar o próprio sistema de crenças em causa ou algumas crenças que uma pessoa poderá estar apegada em causa e é mais fácil uma pessoa fugir do assunto ou precipitar-se a considerar que não tem lógica ou distorcer os argumentos para tornar mais facilmente refutáveis, como a falácia do espantalho, é mais fácil fugir e colocar o rótulo de não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo, do que uma pessoa abrir-se para essa nova teoria, essa nova ideia, nessa nova ideologia, seja o que for, eventualmente aprender alguma coisa nova, identificar incongruências dentro do próprio sistema de crenças e ter de modificá-lo. É mais fácil colocar o rótulo de não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo, do que uma pessoa dedicar tempo, um exercício hermenêutico profundo, tempo, energia, recursos, dinheiro, investigação, me dar trabalho, uma pessoa compreender. É mais fácil uma pessoa julgar do que uma pessoa compreender, acreditem. É mais fácil uma pessoa colocar um rótulo de não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é um absurdo, em cima de algo que uma pessoa não conhece, do que dedicar tempo para tentar conhecer. E uma pessoa só poderá compreender algo, por isso é que eu falei que o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão neste sentido, neste registro. Uma pessoa só poderá compreender verdadeiramente algo se conhecer primeiro. Então, para compreender se algo tem lógica ou não tem lógica, para compreender a sustentação pela totalidade, porque em absoluto uma logicidade, que é uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, uma objetividade lógica, seja o que for, e para compreender melhor estes conceitos, eu sugiro que estudem a obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, da minha autoria. Em absoluto, sustenta-se pela totalidade. Se algo, uma teoria lógica só se sustenta pela totalidade, em absoluto, como é que uma pessoa que não sabe quase nada poderá conhecer minimamente a totalidade? Ou a sustentação pela totalidade? Se uma pessoa só pode julgar com muita convicção se algo tem lógica ou não tem lógica, se uma pessoa identificar ou estudar o suficiente, adquirir o conhecimento, todas as variáveis para perceber se sustenta pela totalidade, se uma pessoa só pode chegar a esse ponto da sustentação pela totalidade se conhecer a totalidade, que isto pode ser utópico, porque às vezes as coisas são complexas demais, como é que uma pessoa pode julgar que algo não tem lógica, não tem sentido, é um absurdo? Às vezes coisas que uma pessoa vai saber e não conhece nada. O que é que nos leva de forma inconsciente? O que é que pode estar por trás a colocar um rótulo que algo não tem sentido, é um absurdo ou não tem lógica, ou o contrário, que algo tem uma profunda lógica, faz todo o sentido e de todo não é absurdo? O que é que nos leva a precipitar? Portanto, esta relação com a nossa ignorância, por isso é que eu escrevi esta obra, Filosofia da Ignorância, porque mais importante que a nossa relação, ou mais a priori, ou mais anterior, entre aspas, à relação que nós temos e devemos ter com o conhecimento, é a relação que nós temos e devemos ter com a nossa ignorância. Porque a pessoa que admitir a própria ignorância relativamente a um determinado assunto é a pessoa que, muito provavelmente, com prudência intelectual e com humildade, não colocará o rótulo de que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo, taxativamente, sem tentar conhecer pelo menos. E é muito fácil uma pessoa achar que já sabe o suficiente sobre uma determinada teoria, ideia, ideologia, para considerar que tem lógica ou não tem lógica. Estão a compreender? É muito fácil uma pessoa precipitar-se. É preferível uma pessoa dedicar mais tempo e energia a tentar conhecer e compreender, seja o que for que uma pessoa queira julgar, do que dedicar tempo e energia a julgar. Muitas vezes de forma profundamente preconceituosa e baseada na ignorância. Portanto, nós temos mesmo de melhorar a relação que nós temos com a ignorância para podermos melhorar o que temos e que devemos ter com a ignorância, para podermos melhorar a relação que temos e devemos ter com o conhecimento e com a consciência. Estão a compreender? Porque é mesmo muito comum, às vezes, autoridades intelectuais, científicas, muitas vezes, relativamente a determinados assuntos, considerar que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, e vai saber, e às vezes não sabem nada acerca dela.
Porque uma pessoa pode, é falácia pela autoridade também, uma pessoa pode ser profundamente especialista numa área e não ter conhecimento nenhum de outra. E às vezes ridicularizar, discriminar, atacar, inferiorizar outras áreas, outras teorias, muitas vezes sem conhecer nada. Estão a compreender? Eu já vi muitas vezes figuras reconhecidas como intelectuais, figuras de peso, autoridades nas áreas, a cometerem este tipo de comportamentos e deste tipo de comportamentos falaciosos. Portanto, eu acho que temos mesmo que ter muito cuidado, entre aspas, antes de colocarmos o rótulo de que algo tem sentido, não tem sentido, tem lógica, não tem lógica, é um absurdo ou não é absurdo. É muito importante o benefício da dúvida. Nós admitimos a nós mesmos que às vezes não sabemos o suficiente para colocarmos um rótulo. Evitar colocar o rótulo, evitar julgar, evitar fazer o juízo lógico. Dedicar mais tempo, recursos, energia, dinheiro, seja o que for, a analisar as coisas, a procurar conhecer e compreender as coisas, do que em colocar um rótulo, do que em colocar um carimbo, só porque é mais confortável em termos intelectuais. Porque é mais confortável deixar em aberto. É mais confortável eu admitir a mim mesmo a possibilidade de ter de mudar, ou a possibilidade de algo estar certo e eu dentro de mim de alguma ideia, alguma crença estar errada, ou precisar de ser melhorada, transformada, abandonada. Estão a compreender? Como o nosso ego é um sistema de sobrevivência que nos faz fugir da dor e da morte e nos faz fugir do desconforto, muitas vezes tudo aquilo que implica algum desconforto intelectual, uma pessoa foge. E às vezes os juízes lógicos, taxativos que uma pessoa realiza, tem a ver com bloqueios e apegos intelectuais que uma pessoa tem e que uma pessoa foge desse desconforto de forma inconsciente. Estão a compreender? Uma pessoa apega-se a uma determinada ideia, não quer abrir mão dela, uma pessoa cria ali um bloqueio e sempre que aparece alguma coisa nova que coloca em causa essa própria ideia ou crença em que uma pessoa está apegada, uma pessoa coloca o rótulo de que não tem sentido nenhum, não é absurdo, nem vale a pena estudar. Isto não tem sentido nenhum, isto não tem lógica nenhuma, nem vale a pena estudar. Estão a perceber? E isto acontece de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. Não interessa o nível de intelectualidade e de inteligência que uma pessoa possa ter. Os apegos e bloqueios intelectuais acontecem de forma inconsciente. E de forma inconsciente uma pessoa muitas vezes escolhe a ignorância. Porque neste caso a pessoa que coloca um rótulo, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, e já tira, menoriza e inferioriza o assunto, ou a teoria, a ideia ou a ideologia, a pessoa que faz isso, com arrogância e com falta de humildade, a pessoa não se apercebe. E a pessoa condiciona-se à ignorância. Porquê? A pessoa que foge do assunto e que já rotula que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, a pessoa, não vou perder tempo, na psique eu não vou perder tempo e energia a estudar uma coisa que eu já parto do princípio que não tem lógica. Estão a compreender? E isso condiciona-me só à ignorância. Acaba por ser uma ignorância por escolha. É por escolha, é voluntária, mas é inconsciente. E às vezes uma pessoa pode estar a considerar que não tem lógica uma teoria, uma ideia, uma ideologia que poderia contribuir para a nossa felicidade. Portanto, não é apenas uma questão de filosofia do conhecimento ou filosofia da consciência. É também uma questão de filosofia aplicada e de filosofia aplicada à felicidade. Estão a compreender? Porque estes bloqueios e apegos intelectuais podem não apenas condicionar a nossa ignorância e nos condiciona à ignorância. Eles condicionam-nos muitas vezes à infelicidade e a um círculo vicioso da infelicidade. Se uma pessoa pensar uma das 4 novas verdades da filosofia budista que a causa do sofrimento ou da infelicidade é a ignorância, se eu me condicionar à ignorância, eu nunca poderei ser deste estado. Eu tenho apegos e bloqueios intelectuais que me condicionam à ignorância, eu não resolvo aquela ignorância porque eu não me abro para coisas novas, então não poderei transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Além do meu trabalho como cientista, eventualmente eu poderei estar condicionado e estar cheio de preconceitos. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica. Eu falo acerca destas questões. O objetivo não é ser julgador nem moralista, é sempre importante dizer isto. Eu falo acerca destas questões em outras obras que eu já publiquei. Eu deixo estas obras na descrição do vídeo. Sugiro que subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Eu também dou cursos online, totalmente online, em que eu falo acerca deste tipo de questões e outras. E quem quiser contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal pode fazer doações para o meu IBAN ou por MBWay. Pronto, que há pessoas que possam querer contribuir dessa maneira. Eu, em vez de ter o patreon.com, abro e torno disponível para pessoas fazerem doações caso tenham interesse em contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal. Portanto, fica aqui mais uma apresentação. Esta é a obra, mais um vídeo. Esta é a obra que eu estou a divulgar neste momento, além de fazer uma pequena reflexão acerca dela. Filosofia da Ignorância, da editora Michelis, um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade.
sugiro que subscrevam o canal, ajudem a divulgar, se acharem e partilhem este vídeo, enviem este vídeo para alguém se acharem que ele possa ser importante para a sua consciência e felicidade. Portanto, sejam felizes, subscrevam o canal, ajudem a divulgar e cumprimentos filosóficos.